Então, mais uma vez, boa noite a todos. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, interior de São Paulo. E esse é o nosso estudo quinzenal do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos terminar, se Deus quiser, a segunda parte do Livro dos Espíritos. E no próximo estudo, nós já estaremos começando a terceira parte, né? Esses estudos ficam gravados, nós temos, então, desde o primeiro estudo no nosso canal do YouTube, e quem perdeu, quem quiser voltar um pouquinho, pode ir lá. Então, nós estamos falando de evolução espiritual, né? A evolução do fluido inteligente, que, como todos nós sabemos, esse fluido, esse princípio inteligente, não fluido inteligente, o princípio inteligente que sai simples e ignorante das mãos do Criador, ele vai estagiando em várias camadas de consciência, em vários reinos da evolução planetária, até que ele se humaniza, né? Hoje eu trouxe um vídeo aqui, porque a semana passada nós falamos sobre Darwin, sobre evolução, são conceitos difíceis, né? É importante a gente saber, porque o Espiritismo, ele é uma doutrina evolucionista, né? Ao mesmo tempo, nós somos criacionistas, porque assim, nós acreditamos que Deus nos criou, que criou tudo, né? Então, nesse aspecto, nós somos criacionistas, mas nós somos evolucionistas, uma vez que nós sabemos que fomos criados simples, ignorantes, e fomos evoluindo, né? Então, é como nós falamos já semana passada, que Deus, ele não cria árvores, ele cria sementes, né? E essas sementes, elas vão se transformando em árvores, dando fruto, etc., né? É um trabalho esse que nós temos. Do ponto de vista da ciência, eu trouxe esse vídeo que é muito interessante, eu vou passar aqui para vocês, vou aqui compartilhar a minha tela, para poder passar aqui esse vídeo, e eu queria que vocês prestassem atenção em quantas vezes que esse vídeo vai falar a palavra adaptação e evolução. São muitas vezes, tá bom? Eu vou começar a passar aqui, quero saber se vocês estão ouvindo direitinho aqui. Tá dando para ouvir? Não, está muito baixo, bem. Espera aí. A Terra foi habitada por criaturas extraordinárias, mas nenhuma mudaria o destino do planeta. Melhorou, mas ainda está baixo. Andar sobre duas pernas. Quem foi o primeiro ser a se tornar humano? Quando surgiram o pensamento, a linguagem, está melhorando, o povo, a história. Nesta jornada científica, voltamos no tempo para encontrar o primeiro homem do mundo e entender como ele mudou tudo o que somos hoje. Olha, para mim está bom, e só sugiro que você comece de novo agora. Desculpa. Oi? Para mim agora o volume está bom, acredito que para todos. Tá, mas eu sugiro começar de novo. Porque tá bom, eu vou começar de novo então, com o som mais alto possível. Não tem como ficar mais alto do que isso. Aqui eu sugiro que cada um aumente o máximo que puder aí o seu aparelho, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Mas acho que está dando para ouvir, né? Lene, se você puder maximizar a tela também. Está maximizando. Na da esquerda. Onde você colocou, lá embaixo, naquela setinha, uma para a direita, outra para a esquerda, para baixo. Uma setinha que faz para cima e para baixo. Ah, tá bom. Já faço isso. Pode deixar. Isso aqui. De anos, a Terra foi habitada por criaturas extraordinárias, mas nenhuma mudaria o destino do planeta como aquela que aprendeu a andar sobre duas pernas. Quem foi o primeiro ser
a se tornar humano. Quando surgiram o pensamento, a linguagem, o fogo, a história. Nesta jornada científica, voltamos no tempo para encontrar o primeiro homem do mundo e entender como ele moldou tudo o que somos hoje. Cerca de 25 milhões de anos atrás, florestas tropicais cobriam grande parte da África. Em meio à vegetação densa, surgiram os grandes macacos, primatas com visão frontal, polegares e cérebros relativamente maiores. Entre eles, o Pierolapithecus catalaunicus se destaca como possível ancestral comum dos hominídeos. Ele não era humano, mas já trazia traços que apontavam em nossa direção evolutiva. Esses primatas não falavam nem usavam ferramentas sofisticadas, mas viviam em grupos sociais complexos. Compartilhavam comida, cuidavam dos filhotes e aprendiam, observando uns aos outros. Esse comportamento colaborativo favoreceu o crescimento do cérebro e o surgimento de formas iniciais de cultura. Ao longo do tempo, mudanças do clima forçaram alguns grupos a descer das árvores e explorar o solo. Essa transição marcaria o início de uma longa transformação. A linhagem humana dava seus primeiros passos, literalmente. Com o avanço das eras, mudanças climáticas transformaram florestas em savanas. Primatas que antes viviam entre galhos começaram a se mover no solo com mais frequência. Esse novo ambiente favoreceu o surgimento do bipedalismo, andar sobre duas pernas. A espécie Sahelanthropus canadensis, com cerca de 7 milhões de anos, é uma das mais antigas a apresentar sinais dessa postura ereta. Essa mudança permitiu que as mãos ficassem livres para outras funções, como carregar alimentos e manipular objetos. A locomoção bípede trouxe vantagens adaptativas. Permitia cobrir longas distâncias sob o sol escaldante das savanas e facilitava a vigilância contra predadores. Com o tempo, começaram a surgir ferramentas rudimentares feitas de pedra. Pedras lascadas para cortar carne ou quebrar ossos representam os primeiros sinais claros de cultura material. A inteligência prática estava em desenvolvimento. Esses primeiros hominídeos também apresentavam comportamentos sociais mais organizados. Cuidavam de membros feridos, caçavam em grupo e dividiam tarefas. A cooperação tornou-se vital para a sobrevivência. A estrutura social passou a se formar com base na colaboração, e não apenas na força. À medida que as populações se espalhavam, enfrentavam diferentes ambientes e desafios. Cada adaptação acelerava mudanças físicas e comportamentais. A linhagem humana estava em evolução constante, e as primeiras formas de cultura, comunicação e tecnologia começavam a surgir. Cerca de 2,8 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros representantes do gênero Homo. Ao lado de espécies como os parantropos, que tinham mandíbulas robustas e dieta especializada, os Homo apresentavam cérebros maiores, habilidades manuais aprimoradas e maior flexibilidade comportamental. A espécie Homo habilis, por exemplo, já fabricava ferramentas simples e mostrava sinais de adaptação mais ampla ao ambiente. Nesse período, começam a surgir os primeiros indícios de comportamento simbólico. Enterros rudimentares, objetos agrupados de forma não aleatória e marcas em ossos sugerem que esses hominídeos talvez já tivessem alguma noção de morte, algo além do instinto. Enquanto os parantropos seguiram um caminho evolutivo mais limitado, os Homo mostraram maior capacidade de adaptação. A convivência entre essas espécies, confirmada por evidências fósseis, revela um cenário de experimentação evolutiva. Diferentes estratégias estavam sendo testadas pela natureza. A transmissão de conhecimento se tornava cada vez mais importante.
Técnicas de uso de ferramentas, rotas de caça e práticas sociais eram ensinadas de geração em geração. Era o início da cultura como um processo acumulativo. Um novo patamar cognitivo se estabelecia e, com ele, um passo decisivo rumo ao humano moderno. Com cerca de 2 milhões de anos, os primeiros Homo começaram a incluir carne regularmente na dieta. Essa mudança teve um impacto direto no cérebro. O consumo de proteínas e gorduras permitiu sustentar órgãos mais exigentes energeticamente, como o sistema nervoso central. Isso impulsionou o crescimento da capacidade craniana e abriu caminho para formas mais complexas de pensamento. Ferramentas de pedra se tornaram mais sofisticadas. Lâminas afiadas eram usadas para cortar carne, quebrar ossos e acessar a medula. Esses objetos indicam planejamento e transmissão de técnicas. Conhecimento que não era apenas aprendido, mas também ensinado. O Australopithecus sediba, um fóssil intermediário entre os Australopithecus e o gênero Homo, mostra essa transição. Com traços anatômicos mistos, ele representa um ponto-chave na evolução da habilidade manual e da incognição. A vida social também evoluía. Os grupos passaram a organizar tarefas com mais eficiência. Havia caçadores, protetores, cuidadores. A comunicação por gestos e sons ganhava complexidade, criando os primeiros sistemas simbólicos. A cultura deixava de ser apenas comportamento aprendido, tornava-se patrimônio coletivo. O consumo de carne foi mais do que uma mudança alimentar. Foi uma revolução cognitiva que acelerou a inteligência, a imaginação e a cooperação, fundamentos da espécie humana. Por volta de 1,9 milhão de anos atrás, surgiu o Homo erectus. Essa foi a primeira espécie humana com proporções corporais semelhantes às nossas. Membros longos, tronco equilibrado e capacidade craniana ampliada. Mas o que realmente o diferencia é sua incrível mobilidade. O Homo erectus foi o primeiro a sair da África e ocupar partes da Ásia e da Europa. A expansão exigiu resistência física, capacidade de adaptação e cooperação em grupo. Eles desenvolveram ferramentas do tipo aqueulense, machadinhas, simétricas, que exigiam planejamento e habilidade refinada. Isso marca um avanço importante na cultura técnica. Também há indícios de que construíam abrigos simples e ocupavam territórios por longos períodos. Essa estabilidade favoreceu a divisão de tarefas e o fortalecimento de laços sociais. Há hipóteses de que as sociedades do Erectus eram menos dominadas pela força bruta e mais pela colaboração, inclusive com participação ativa das fêmeas, na liderança e nas decisões do grupo. Evidências de cuidados com indivíduos doentes ou feridos indicam empatia e responsabilidade coletiva. O Homo erectus não apenas sobrevivia, ele cuidava dos seus. Isso marca uma virada. A humanidade deixava de ser um conjunto de indivíduos isolados e passava a agir como um coletivo interdependente. Com ele, a linhagem humana se tornava verdadeiramente global e preparada para a próxima grande descoberta, o fogo. O domínio do fogo foi um marco definitivo na evolução humana. As primeiras evidências de uso controlado do fogo datam de cerca de 1 milhão de anos atrás. Cinzas, ossos queimados e pedras aquecidas encontrados em cavernas da África e do Oriente Médio mostram que o Homo erectus não apenas conhecia o fogo, ele o usava regularmente. Cozinhar alimentos mudou tudo. Carnes e vegetais passaram a ser mais fáceis de digerir e mais nutritivos. Isso reduziu o esforço metabólico e favoreceu o crescimento cerebral. A teoria do cérebro caro explica como o cozimento permitiu manter cérebros grandes com menos demanda energética. Mas o fogo também teve impactos sociais. Reunidos ao redor das chamas, os grupos passaram a interagir mais durante a noite. Esse novo ambiente favoreceu o desenvolvimento da comunicação
e fortaleceu os laços sociais. A necessidade de manter o fogo aceso e repassá-lo entre gerações exigia cooperação e memória coletiva. O uso do fogo também está ligado ao surgimento de comportamentos simbólicos. Em locais onde ele era constante, aparecem os primeiros sinais de adorno corporal com pigmentos minerais. Isso indica o início de uma consciência estética e de práticas culturais mais elaboradas. Mais do que ferramenta, o fogo foi um agente de transformação biológica, cognitiva e social. Com ele, o ser humano começou a moldar o mundo ao seu redor, e não apenas reagir a ele. Com o fogo consolidado na vida dos grupos humanos, um novo salto evolutivo se aproximava, a linguagem articulada. Embora não possamos ouvir suas vozes, fósseis e estudos anatômicos indicam que espécies como Homo heidelbergensis e Homo neanderthalensis já tinham estruturas vocais semelhantes às nossas. O osso hioide e o formato do trato vocal sugerem que eram capazes de produzir sons variados e controlados. A linguagem não surgiu de forma repentina. Ela evoluiu a partir de gestos, expressões e vocalizações simples, ganhando complexidade. Com o tempo, a convivência ao redor do fogo e a necessidade de organização em grupos colaborativos favoreceram esse desenvolvimento. Com a fala, os seres humanos puderam compartilhar mais do que instruções. Começaram a contar histórias. Transmitir conhecimentos, experiências e tradições se tornou mais eficiente. A linguagem criou uma memória coletiva que podia atravessar gerações. Esse avanço está ligado ao surgimento do pensamento simbólico. Ferramentas passaram a ter formas padronizadas, indicando ensinamento e intenção. Pinturas em cavernas e o uso de símbolos visuais apontam para uma mente capaz de representar o mundo de forma abstrata. A linguagem também mudou as relações sociais, permitiu alianças mais duradouras, negociação, liderança por discurso e não apenas por força. O primeiro homem do mundo não foi apenas aquele que caminhou ereto ou usou ferramentas, foi o que soube dizer quem era. A partir de cerca de 800 mil anos atrás, a linhagem humana se diversificou. O Homo erectus, espalhado por vários continentes, deu origem a diferentes espécies adaptadas a ambientes específicos. Na Europa, surgiram os neandertais, robustos e adaptados ao frio. Na Ásia, os denisovanos, identificados por fragmentos fósseis e genética. Em ilhas como Flores e Luzon, apareceram formas anãs, como o Homo floresiensis, adaptados a ecossistemas limitados. Enquanto essas linhagens evoluíam isoladamente, na África, uma nova espécie emergia, o Homo sapiens. Com registros de cerca de 300 mil anos, ele apresentava crânio arredondado, rosto delicado e grande capacidade cerebral. Mais importante que a anatomia era sua flexibilidade cultural. O sapiens adaptava-se não pelo corpo, mas pela mente. Durante muito tempo, diferentes espécies humanas coexistiram. Compartilharam ferramentas, territórios e até genes. A diversidade era a regra, não a exceção. Mas, pouco a pouco, as outras linhagens desapareceram. O sapiens, com sua capacidade de comunicação em larga escala e inovação constante, tornou-se o único ramo restante. Essa diversidade extinta revela que a evolução humana não foi uma linha reta. Foi uma árvore com muitos galhos, alguns dos quais floresceram, outros se perderam. Somos o resultado de um desses caminhos. Cerca de 70 mil anos atrás, o Homo sapiens começou a deixar a África em direção a outros continentes. Essa migração aconteceu em ondas e, em poucas dezenas de milhares de anos, os sapiens haviam ocupado a Ásia, a Europa, a Oceania e, por fim, as Américas. Cada novo território apresentava desafios únicos.
Climas extremos, fauna desconhecida, paisagens variadas. O sucesso da espécie não se baseou na força física, mas na capacidade de adaptação cultural. Diferente de outras espécies humanas, os sapiens moldavam o ambiente com tecnologia, linguagem e cooperação. Na Europa, viveu ao lado dos neandertais por milhares de anos. Cruzamentos genéticos ocorreram, mas os neandertais desapareceram. Hipóteses apontam para menor número populacional e menor flexibilidade cultural como fatores decisivos. Arte rupestre e objetos simbólicos desse período mostram a profundidade do pensamento dos sapiens. Na Oceania e Ásia, os sapiens também se misturaram com os denisovanos. Na América, a chegada se deu por volta de 15 mil anos atrás, via Sibéria. Em pouco tempo, eles se espalharam até os extremos do continente. Com o tempo, o Homo sapiens tornou-se a única espécie humana viva. E com ele vieram a agricultura, as cidades, a escrita e a ciência. Mas mesmo com toda essa diversidade cultural, a genética mostra: todos descendemos de uma população comum que viveu na África. Hoje, o Homo sapiens domina todos os ecossistemas do planeta. As outras espécies humanas desapareceram. Estamos apenas nós. Mas essa posição única não é sinal de superioridade absoluta, e sim resultado de uma série de adaptações, escolhas culturais e eventos imprevisíveis. A evolução continua. Mudanças genéticas recentes mostram adaptações ao clima, à dieta e a novas doenças. A capacidade de digerir lactose na idade adulta, por exemplo, surgiu há poucos milhares de anos. A biologia humana segue se ajustando ao mundo, agora fortemente influenciado pela cultura e tecnologia. Nos últimos séculos, criamos ferramentas que ampliam nossa cognição: linguagem escrita, matemática, computadores, inteligência artificial. Estamos integrando a tecnologia ao nosso processo evolutivo, transformando como pensamos, interagimos e construímos conhecimento. Apesar disso, carregamos traços profundos de nosso passado, nossos medos, instintos sociais e buscas por pertencimento têm raízes nos grupos que viveram em savanas e florestas há centenas de milhares de anos. Estudar o primeiro homem do mundo é entender como chegamos até aqui. Nossa espécie é o resultado de milhões de anos de evolução, cultura e cooperação. E a pergunta final... Só um minutinho, tem alguém querendo entrar aqui? Aqui. Permanece com tudo o que construímos. Para onde vamos agora? Eu já estava quase acabando aqui. Muito bem. Então, eu acho que nesse vídeo fica assim muito claro, né? Esse caminho que começou aí para a nossa espécie, desde assim, o primeiro homem, né? 25 milhões de anos. Só que antes disso, esse princípio inteligente já tinha caminhado muito, né? Mas é muito interessante, né? Assim, eu queria, assim, rapidamente aqui para a gente dar uma volta aqui com vocês, o que mais chamou atenção nesse vídeo? O que a senhora acha, tia Florinda? O que chamou atenção no vídeo? O que a senhora gostaria de destacar aí no vídeo? Então, é muito interessante, né, Elaine? Gostei muito. Isso daí é o início da vida, né? Então, os seres antes não pensavam assim, depois veio o pensamento, que é muito importante, que aconteceu tudo isso. E né, a ciência. Muito interessante o pensamento, né? Porque antes era muito mais instinto do que pensamento, assim. Muito mais. Né? A inteligência que foi
foi assim, desenvolvendo, né? Inteligência, muito importante, né? Para o ser humano. Exato. O que você acha, Eunice? Você viu quantas vezes que ele fala a palavra adaptação, né? Colaboração, nesse conjunto de coisas importantes para o homem sair lá daquele momento, 25 milhões de anos atrás, e está aqui, assim, como será que o mundo espiritual ajudou nesse processo, né? Será que foi essa adaptação, esse aumento do cérebro, essa inteligência que se desenvolveu, foi uma coisa pura e simplesmente material, ou talvez tenha sido desenvolvida paralelamente no mundo espiritual? Você já leu alguma coisa sobre isso? Você já ouviu falar alguma coisa assim, Eunice? Não, eu não ouvi. Boa noite a todos. Eu não ouvi comentar nada a respeito, né? Mas é muito interessante porque, assim, você vê que determinadas espécies foram extinguidas, foram acabando. Eu acho que deve ser clima, muito neve, muito quente, e aí fica difícil a sobrevivência também. Tem os predadores, né? Então, acho que tudo isso influenciou para algumas espécies acabar e algumas por se adaptar em grupo, em lugares mais propícios para a vida, se desenvolveram. Exato, exato. Do ponto de vista meramente científico, né, o que a ciência fala é que, assim, quem se adapta, sobrevive. Quem não se adapta, vai para trás e morre, né? Então, assim, essa adaptação a esse ambiente fez com que eles fossem sobrevivendo e fossem passando para frente para os seus descendentes, esses genes melhorados, né? O cérebro maior, a dentição mais adaptada, todo o aparelho fonador para começar a desenvolver a linguagem. Então, tudo isso, né, é uma coisa, assim, basilar, assim, que é a base da teoria da evolução, que esses seres, eles vão se adaptando, e quanto mais adaptados, eles vão melhorando, né? Mas será que é só isso, Benedito? Será que é uma coisa tão mecânica assim, essa adaptação, essa evolução? Ou será que tem alguma mãozinha espiritual por trás disso? Boa noite a todos. Certamente, né, Elaine? Certamente, né? Para um grupo de estudos como este nosso, né, um grupo de espíritas, né, deixar de pensar na participação do mundo espiritual seria um equívoco, né? Certamente deve ter, né, todo um plano, deve ter tido, né, e ainda estar tendo, todo um planejamento espiritual para o desenvolvimento, né, mostrado assim em poucos minutos nesse vídeo, né, a trajetória de milhões de anos, né. Eu creio que e antes de ter havido essas formas materiais, físicas, né, deve ter havido vamos dizer assim, um projeto, né, no mundo espiritual, né? Assim como quando a gente vai construir uma casa, né, nós temos a nossa casa aqui um dia, essa casa não existia ainda, era só um terreno vazio. Daí nós chamamos um arquiteto e planejamos, eu quero isso, quero aquilo. O arquiteto fez um projeto num papel, né, desta casa, né?
Uhum. E aí nós começamos a trabalhar, chama o pedreiro e vai, um tijolo aqui, outro ali, a casa está construída. Mas esta casa que nós temos hoje, ela foi antes construída num projeto. Eu acho que existe um projeto espiritual que antecede tudo que a gente vê no mundo material. Muito bom, é isso mesmo. Eliane e Renato, vocês querem entrar nessa conversa, assim, como é que vocês veem, assim, esse tipo de coisa, assim, que projeto é esse, né, que faz com que esse indivíduo de 25 milhões de anos, né, que começou lá nas florestas, né, chegou até hoje, nós como nós estamos, né? Bom, boa noite a quem a gente não falou ainda. A palavra de leigo, eu vejo, eu voltei à primeira imagem que eu vi hoje do filme, né? Então é um processo, como Processo. Gostei dessa palavra, processo. o Benedito comentou, que deve haver um projeto. Então, para construir-se alguma coisa percebida, imaginada para o futuro, né? No caso, o exemplo dele foi a casa, as pessoas começaram a sair da zona de conforto, de descer das árvores e desenvolver outras habilidades. Isso são desafios. Isso são desafios que exigem habilidades, adaptações, riscos, e aquele incômodo de ficar na mesmice. Né? Então, eu acho que esse faz parte da natureza humana, da gente se aceitar, de a gente ter essa essência de dentro da gente, ter um incômodo de querer alguma coisa diferente, de construir. Eu acho que esse faz parte do processo mesmo. É assim que é o primeiro movimento que eu vi. Né? Então, a gente não poderia algumas coisas fazer no início, porque não tinha nem competência e não tinha visões, né, naquela época, e eu comecei ampliando as visões, né, imagino dessa forma. Você falou uma coisa muito interessante aí, que é essa necessidade, esse impulso do progresso, né? Que o progresso é uma lei, ninguém se forra essa lei, né? Assim, todos nós estamos progredindo. O nosso corpo material, vocês viram aí que ele falou que, do ponto de vista material, o nosso corpo, como será daqui a 1 milhão de anos? Ele não vai ser exatamente esse mesmo corpo, né? Ele vai progredindo, né? Mas isso que o Renato falou é muito interessante, é essa coisa do progresso, né? Você gostaria de falar alguma coisa, Eliane? Olá, boa noite a todos que ainda não cumprimentei. O que eu vejo, assim, que este projeto, o que me passa, este projeto é de um ser em mutação, de um ser que tem a capacidade de se desenvolver e de se transformar de forma processual. Né? E no dia a dia nós conseguimos intervir, facilitar a mudança do outro, e o outro provoca a mudança em nós. Não é? Então, isso eu acho maravilhoso nesse projeto de um ser, do ser humano. Não é? E também me fica uma reflexão sobre os momentos que nós vivemos, não é? E o tanto de mudança que é demandado para as próximas gerações, para os próximos 5 anos, para os próximos 3 anos, para os próximos 2 anos, porque a mudança está acontecendo de forma cada vez mais acelerada na sociedade, e isso reflete diretamente na capacidade de resiliência destes seres, né, que se encontram em diversos estágios de maturidade em relação à adesão ou não, né, desse processo de mudança, mas é o que veio para mim. Então, assim, é um projeto de um ser que está num projeto maior, mas que é de mudança e transformação. Isso, nossa, perfeito. E assim,
é interessante que você falou uma palavra aí, assim, essa mudança, a mutação, né? O que será que veio primeiro, né? Do ponto de vista físico, né, da ciência física aqui, o que veio primeiro foi a mutação. Teve uma mutação ao acaso, né, no código genético desses primatas, que se transformaram em humanoides, e essas mutações, essas mudanças, elas determinaram um aumento do cérebro e uma capacidade maior desses seres pensarem, né? Do ponto de vista espiritual, a gente entende um pouco diferente, que isso foi a consequência, não a causa. Olha só que interessante. Essa evolução, ela continua no mundo espiritual, porque todos animais, né, têm perispírito. Claro que esses macacos, esses humanoides, todos eles já são seres individualizados, cada um com o seu perispírito, né? E esse perispírito, ele é o modelo para que o corpo seja criado. Então, da onde que veio essa mudança, né? Esse ser progrediu, como vocês já falaram, né? Ele progrediu e ele força uma mutação no corpo material. Então, essas mutações, essas mudanças, elas vêm primeiro do perispírito e passam para o corpo material, e não o contrário, como a ciência ainda acha hoje em dia, né? O espiritismo, ele está sempre um pouquinho à frente, né? Mas isso, os livros, os entendidos aí dessa parte de evolução espiritual, eles já nos trazem essa informação, que essas mudanças, elas começam na matriz perispiritual. E como esses seres, eles vão crescendo espiritualmente, ao reencarnarem, eles puxam esses genes e tudo aquilo que é necessário para que esse corpo dê conta daquele espírito que está um pouco mais evoluído. E isso é uma coisa muito lenta, né? Imagina, 25 milhões de anos, né? É uma coisa, assim, muito, muito lenta, né? Eu vou dar oportunidade para todos falarem, mas eu vou, para a gente não ficar muito repetitivo aqui, eu vou ler algumas coisas do Livro dos Espíritos, e aí eu vou acabar depois, para quem não falou, vou dar essa chance para todo mundo falar, tá bom? Eu só quero... Oi. Desculpe, Oi. Eu tive a impressão que o Cláudio quer falar já neste momento. Ele levantou a mão. Eu não vi a mão dele levantada. Você quer falar, Cláudio? Não, acho que podemos continuar, sim. Eu vou continuar mais um pouquinho. Saí aqui, mas eu já voltei. Ah, tá. Quem não falou, aí eu vou chamar para falar, para poder também dar a sua opinião. Que senão fica... Hoje nós estamos sem mais pessoas, né? Daí fica um pouco repetitivo. Então, isso aqui, né? Então, veja só. Esse período de humanização, ele principia na Terra? O que você acha, pai? Você acha que esse processo todo de evolução começou aqui na Terra e se deu só aqui na Terra? Ou será que pode ter acontecido desses humanoides aí, eles reencarnam uma vez aqui, reencarnam em algum outro local? O que você acha? Boa noite a todos. Eu acho que está interligado uma coisa com outra, porque as experiências que os primeiros humanoides tiveram na encarnação serviram de modelo ou de estímulo para a evolução naquele período.
ele, ao desencarnar, ele recebe o auxílio e o amparo dos espirituais que estão lá para ajudar nesse processo. E ele aí já vai receber ele já tem uma pequena mudança. Sim. E quando ele reencarna, conforme você explicou, ele influi na formação do novo corpo, já aquela pequena mudança. E assim vai se processando durante os 25 milhões de anos aí. Mas você acha que isso aconteceu só aqui no planeta Terra, ou isso pode ter sido outros planetas também podem ter recebido esses espíritos nesse processo de crescimento espiritual? Eu acho que é universal. Sim, né? Isso deve se dar em todo o universo. Vamos ver o que ele fala aqui, é verdade, ó. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Olha que interessante. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Às vezes é difícil a gente imaginar que tenha mundos inferiores à Terra, mas tem, né? A Terra não é o mundo mais inferior do universo, né? Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção, olha. Então, esse período humanoide, né? Essa coisa dessa aquisição do ser como ser, né, humano, muitas vezes é feita em mundos ainda inferiores à Terra. Interessante isso, né? O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? O que você acha, mãe? Você acha que quando nós desencarnamos, à medida que a gente vai evoluindo, será que a gente consegue lembrar de quando nós éramos um macaco lá na savana africana? Será que em algum momento a gente lembra disso? Boa noite a todos. Não, o espírito, ele não se lembra, assim, de repente, de todo o seu processo evolutivo. Ele vai, quando está no plano espiritual, está desencarnado, nós não nos lembramos imediatamente de todas as reencarnações que nós tivemos. Se o plano espiritual onde nós estacionamos julgar necessário, nós podemos nos lembrar de uma ou outra reencarnação, mas somente o tempo de vivência no mundo espiritual é que vai nos favorecer a lembrança das outras reencarnações. Mesmo assim, nos serão mostradas aquelas reencarnações que não nos comprometem espiritualmente, porque muitas vezes é mostrado ao espírito, né, alguma coisa que ele possa ficar perturbado e bloquear o seu aprendizado, bloquear a sua evolução. Então, é isso que eu penso, filha. Olha só, eu acho que é isso mesmo que ele fala aqui, ó. Não, o espírito não tem essa consciência, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância. Alguém lembra aqui de quando era um bebezinho mamando no peito da mãe? E ainda menos do tempo que passou no seio materno, né? Que a gente estava lá no útero da mãe da gente, a gente não lembra, né? Essa a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram, né? Isso é uma coisa que vai precisar muito ainda para a gente saber, né? Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer,
do estado em que se achava no período a que se poderia chamar-se anti-humano? Ele já respondeu isso, né? Ó, conforme a distância que medeie entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar vestígios, mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeição, mais perfeita consciência de si mesmo. Interessante isso, né? Quer dizer, a progressão é algo lento, e de repente dá uma acelerada, né? Será, Luiz, que a gente está nesse momento que nós estamos dando essa acelerada na nossa evolução espiritual? Como é que você vê a humanidade nesse momento? Luiz? Acho que o Luiz... Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Acho que o Luiz está sem som aí. Agora sim. Boa noite. Você pode repetir a pergunta? Eu estava tossindo. Ai, desculpa, tadinho. O Luiz, assim, ele fala que no começo, essa evolução, ela é muito lenta, porque como o homem não tem, né, esses humanoides, esses primeiros seres humanos, eles não tinham muita vontade, como o Renato falou, tem essa lei do progresso que vai forçando o indivíduo a ir para frente, mas é uma coisa lenta. De repente, assim, à medida que o tempo passa e que ele tem mais consciência de si, ele dá uma velocidade maior nessa evolução, né? Você acha que nós estamos nesse momento? Será que a sociedade atual, os seres humanos, eles estão nesse momento desse impulso, assim? Impulso, você diz positivamente? A gente não está te ouvindo. Impulso, você diz positivamente? De uma forma positiva, nessa nossa evolução, assim. Você acha que... Porque, sabe uma curva exponencial, assim, que vai devagarzinho, de repente dá uma acelerada, né? Claro. Você acha que nós estamos nesse ponto de virada já? Bom, eu acho que não, Elaine. A história, na minha opinião, ela não é linear, né? Então, ela tem altos e baixos, né? Então, às vezes, parece que a coisa vai engrenar. E aí aparece o Trump e guerras para todo lado, como a gente está vivenciando agora. E, então, eu acho que a única coisa, assim, ser realista, que não há linearidade. Só isso. Agora, do ponto de vista... Não, acho que é isso daí, Elaine. Né? Não tem... Talvez esse influxo, assim, seja para algumas pessoas, né? Nesse momento de transição planetária, né? Mas, você tem razão. Na verdade, não é, né, Ana? Você entrou atrasada aqui um pouquinho, acho que você perdeu o vídeo, depois você veja esse vídeo, viu, Ana? Ele é muito interessante, vai ficar aqui no nosso estudo, vou até colocar a descrição dele para quem quiser ver direto no YouTube, mas, assim, nesse momento de transição planetária, você acha que muitos de nós estão fazendo pondo o pé no acelerador para poder evoluir mais rápido? Boa noite a todos. Desculpe o atraso. Imagina. Eu acredito que algumas pessoas mais dedicadas aos estudos
Eu acho que algumas, mas eu vejo que a maioria ainda não está. Não, né? Eu acredito pelo que nós vemos no mundo, nas guerras, nas redes sociais, as pessoas parece que ainda não aprenderam. E Muitas ainda não fizeram esse caminho, né? ainda não. Eu acredito que algumas, sim, algumas pessoas com mais, não digo sabedoria, com mais bagagem espiritual, com outra visão de mundo, eu acredito que elas estejam mais avançadas, sim. Uhum, uhum. Mas eu gostaria muito de assistir o vídeo. Eu vou te passar depois. Eu Bom, assisti o vídeo do Divaldo Pereira Franco e um certo ponto desse vídeo ele fala desse início de vida. sim. Foi muito interessante. Eu vou procurar me lembrar do nome do vídeo, Depois eu você passo. passa para a gente. Tá, Essas coisas muito sempre, quanto interessante. mais a gente vê, mais a gente aprende, né? Isso mesmo. Muito obrigada, sim. Nada, imagina. Zezé, você gostaria de comentar alguma coisa do vídeo, alguma coisa sobre essa discussão toda nossa, querida? Você pode abrir o seu microfone? Aí. Oi, querida. Não, eu só estou aqui ouvindo, estudando e aprendendo. Só tenho a agradecer a todos. Tá certo. Eu muito ingenuamente, né, achei que a gente fosse ainda conseguir falar sobre o último trechinho dessa parte 2, que é sobre a metempsicose, mas como já estamos quase nos aproximando aí do final do nosso estudo, e eu gostaria muito de passar para o Cláudio fechar, porque o Cláudio é professor de biologia, uma pessoa que estuda muito, então eu quero que o Cláudio dê esse fechamento sobre essa conversa aí sobre a evolução, né? A semana o próximo estudo, a gente faz sobre a metempsicose. Aí vai ficar faltando isso ainda, e aí depois a gente vai começar a parte 3, né? Então, hoje mas não tem problema a gente não ter feito tudo como eu imaginei, porque o mais importante é a gente aprender, não é a gente bater ponto aqui, né? Nesse nosso estudo. Então, eu vou passar a palavra para o Cláudio e vou pedir para ele, inclusive, fechar aqui a nossa reunião, tá bom, Cláudio? Por favor. Oi, boa noite a todos. Poxa, Helene, acho que não tem mais o que falar. O pessoal já falou tudo. Mas você sempre, às vezes você fala assim, uma palavra, uma frase, assim, e muda a cabeça da gente. Não, eu acho muito bonito, assim, o tema e o vídeo foi muito ilustrativo, mostrando essa trabalheira que deu, né, para a gente conseguir ter um corpo que fosse, né, capaz de sustentar um espírito que nem o nosso, né? Como ele diz, né, o nosso espírito ele vem de outros planetas, né, em outras jornadas longas também, né? Mas para ele poder encarnar aqui na Terra, ele precisava ter um corpo adequado, né? E essa jornada, né, para criar esse corpo foi muito longa, né? A gente vê assim, e não começou, né? Ele conta essa história de 25 milhões de anos, que são esses primeiros hominídeos, assim, mas a história é muito anterior, né? Porque vem lá antes de mamífero vem peixe, antes de peixe vem invertebrado, e tem toda a história de 3,5 bilhão de anos, né, que é a evolução da vida na Terra. Então, assim, é um trabalho muito grande, né, se a gente imaginar, assim, e foi mais ou menos uns 300 mil anos, como ele fala, né, que a gente teve um corpo capaz de ser habitado, né, por um espírito humano, né, propriamente dito, né, assim, que é o surgimento do Homo sapiens. Então, eu acho essa história muito interessante e muito bonita, assim, tem gente que acha que isso
diminui, né, a obra de Deus, porque Deus podia ter feito tudo de uma vez só, mas eu acho que isso engrandece, né, a obra de Deus, porque mostra, assim, o quanto meticuloso, o quanto trabalhoso, o quanto detalhista, né, é o processo para a gente chegar onde chegou, né. Agora, eu acho que uma coisa que preciso, assim, não discordar do Luiz, mas, assim, ter um ponto de vista um pouco diferente, assim, eu acho que a humanidade, ela agora evolui a passos muito mais largos, né, porque a gente já está passando por uma fase de planeta de regeneração, então, assim, se a gente comparar, né, a sociedade de hoje com a sociedade de 200 anos atrás, é quase impossível comparar, né? A gente não tinha luz elétrica, né? Não tinha nada, né? Assim, a gente não... E as pessoas se matavam na rua ainda, tinha duelo, tinha essas coisas, assim. Hoje em dia, a nossa civilização, em 200 anos, né? Se a gente pensar numa evolução de 300 mil anos, em 200 anos só a gente deu um salto, assim, gigantesco, né? E a gente vai dar saltos mais gigantescos, eu acho, assim, daqui para frente, né? E isso é importante, né? Por isso que a gente fala para os espíritos sempre, não percam o bonde, né? Porque aqueles que perderem o bonde desse processo evolutivo, certamente eles vão ter que ir para outros planetas, porque eles não vão se adaptar aqui na Terra, né? Não vai ter como, né? Então, assim, eu sou muito confiante na humanidade, né? Que a gente está evoluindo dentro do planejado, assim, a passos largos. Mas era isso. Muito obrigada, viu, Cláudio? O Cláudio sempre coloca a cereja no bolo. Então, tá bom. Nós já estamos nos aproximando aí do fechamento do nosso estudo. Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, assim, bem rapidinho antes da gente encerrar? E eu vou pedir para a Eunice fazer a prece. Eunice, você podia fazer para a gente? Assim que, se não tiver mais ninguém, alguém gostaria de falar alguma coisa ainda? Eu acho que ficou completo, não precisa falar mais nada. Tá bom. Se nós levamos 250 milhões de anos para chegar onde estamos aqui, eu acho que mais uma semana ou duas para completar o tema aí é insignificante. Não vai ter problema, né, pai? Que bom, que bom. Então, tá bom, queridos. Eunice, você pode fazer uma prece de encerramento para a gente? E se você puder, mais uma vez, fazer uma vibração aí para o seu Paiva, tá bom? Para a gente mandar um pouquinho mais aí de amor para ele nesse momento de transição dele, né? Eu quero agradecer a presença de todos aqui, quero agradecer essa energia de cada um, esse compartilhamento e conhecimento, para que a gente vai, aos poucos, compreendendo como chegamos até aqui, né? E como não podemos fazer também para evoluir mais, para nos melhorar. E agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, nessa conexão, nessa energia unificada. Vamos agradecer a todos e pedir proteção divina, especialmente para o grupo e para o nosso amigo que não se encontra mais aqui com a gente, que agora está deixando esse plano. Agradecer por ele ter compartilhado momentos aqui conosco, na casa, no Centro do Jardim, sempre um bom amigo, colaborando, e pedir proteção divina para que luzes cheguem até ele, para que ele possa receber a bênção de Deus,
Vamos mandar energias salutares para que bons amigos da espiritualidade maior cheguem até ele para auxiliá-lo nesse desprendimento do corpo. Vamos, dessa forma, fazer um Pai Nosso, para que a espiritualidade possa auxiliá-lo da melhor forma possível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair-nos em tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada por vocês terem estudado aqui com a gente. Até daqui 2 semanas, se Deus quiser. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada, boa noite. Boa noite, bom Boa final noite de a semana todos. para vocês. Ficamos em Obrigada. Boa noite. Boa noite, boa noite, bom descanso. Bom descanso para todos. E Até mais. fico com Deus, todos vocês. Tchau. Obrigada. Boa noite.